Aquecendo aqui pro lançamento de Avatar Fogo e Cinzas. Hoje eu queria voltar aqui um pouquinho e falar da maior bilheteria da história do cinema e da terceira maior bilheteria da história do cinema. O que inclusive é muito curioso porque não é sempre que isso acontece. Aliás, o James Cameron, se você pega um top 5, ele é o dono da primeira e da terceira e da quarta posição. O cara justamente faz filme pra cinema. Às vezes ele não faz a melhor história possível, mas mesmo assim ele faz um puta cinemão. É bom frisar que esse é um dos projetos mais pessoais aí da história. Eu só não falo que é o maior justamente porque, pô, o Coppola pagou o Megalópolis literalmente do bolso dele. Agora tá todo fudido, mas isso é assunto pra outro vídeo. O James Cameron, no caso, ele começou a desenvolver o Avatar em 94, antes do Titanic. Mas quando ele tava escrevendo, ele parou e falou: fudeu, moleque, fudeu. Não tinha tecnologia pra ele conseguir fazer na escala, na grandiosidade que ele queria. Ele deixou o roteiro na gaveta, mas também sempre foi um rascunho que ele levou com ele. Ele sempre trabalhou muito ali em cima, tratou o roteiro. Nesse meio tempo ele cuidou parcialmente de outros projetos também. Ele escreveu Strange Days de 95, que é bem bom. Fez o Titanic, que na época foi a maior bilheteria da história. Ele quase dirigiu um filme do Homem-Aranha, mas não rolou e acabou indo pra mão do Sam Raimi. Os efeitos nesse meio tempo começaram de fato a evoluir, porque, cara, quando a gente entra de fato aí nos anos 2000, na real em 99, com a chegada aí do primeiro Matrix, muita coisa muda. Já tinha mudado com o primeiro Toy Story em 95, mas eu falo toda nessa questão de um live action mesmo. Ali o Matrix e o avanço tecnológico tava escancarado, vindo seguindo aí do primeiro Harry Potter, logo depois um Sociedade do Anel. É aí que ele olha e fala: porra, beleza, eu acho que eu posso começar a evoluir com o Avatar aqui. Já tinha passado quase 10 anos que ele tinha escrevido o roteiro. As filmagens começaram em abril de 2007 e foram concluídas em dezembro de 2007. O filme só lança em dezembro de 2009, 2 anos depois. Eu tive uma experiência um pouco atípica com esse filme na época, por quê? Quando o filme saiu, na época eu tinha de 7 para 8 anos, mais ou menos, 2009, eu tinha 8 anos em dezembro. Foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Eu lembro que na época eu não gostei tanto, tá? Eu não gostei muito. Primeiro motivo, eu era criança, obviamente, e eu até não me julgo porque, pô, em 2009 eu já ia no cinema toda semana também, só que o ponto era que eu era muito fã de Avatar, a Lenda de Aang. Eu sou apaixonado até hoje também. A internet, pra vocês saberem, não é do jeito, tá? Que é hoje, pra quem não sabe, pra nova geração aí também. Pra você ver um trailer, não era tão fácil entrar assim no YouTube e ver não, tá? Na época pra mim pelo menos não era, eu não tinha um PC bom. Pela falta de informação e pelo nome, eu achei que era uma adaptação do desenho do Avatar. O Último Mestre do Ar, Lenda de Aang, que um ano depois o Shyamalan faz aquilo lá. Eu achei estranho o pôster. Por que ele não tá careca? Não, mas é Avatar, é o Avatar. E meu pai sabia que não era, tá ligado? Ele falou pra mim que não tinha a ver, mas eu era muito teimoso. Pra mim era, e eu não queria saber, eu fui pro cinema. Na hora que o filme começou, vai se foder. Não era mesmo, não era. Mas beleza, eu fiquei puto, mas de boa, eu era teimoso mesmo. Eu lembro que eu achei o filme muito longo. De fato, é um filme meio longo, tem 2 horas e 45 ali. Eu fiquei com um pouco de medo, pra ser sincero também, só que eu acho que essa parte do medo é o primeiro ponto do o quanto eu acho esse filme tão foda hoje em dia. Eu fiquei com medo do quão real o James Cameron conseguiu chegar ali. Todas as cenas de voo, de mundo aberto de Pandora, é muito bizarro, eu me senti ali dentro. E um detalhe curioso, tá? O 3D aqui na minha cidade chega em 2010, o filme sai em 2009, então eu não vi o filme em 3D na época também. Mesmo sendo uma sessão normal em 2D, caralho, eu me senti 100% dentro de Pandora ali, tá ligado? A sensação e a verossemelhança pra mim, assim, foi uma das paradas mais surreais que eu tive no cinema. Mesmo não tendo amado o filme, eu achei um filme, cara, bem qualquer coisa na época, assim, nessa questão de história também. É óbvio, eu sempre falo aqui no canal também, revejam filmes, isso pode melhorar 100% a sua interpretação sobre eles também, mas foi um filme que, querendo ou não, nessa questão mais cinematográfica e pela situação também, obviamente que ele me marcou muito. Aquele ano de 2009 pra mim, querendo ou não, foi tudo marcado de Avatar. O Natal, só ganhei presente de Avatar, ganhei a nave, olha que bonitinha. Tá empoeirado. Ganhei um traje de robô com o general. Tá tudo empoeirado, velho. Essa porra aqui também. Eu não lembro disso no filme, pra ser sincero. Eu nunca vi isso aqui no filme. Tem no filme isso daqui? Eu não lembro. Fora os bonequinhos também. Caralho, quebrou o Jake. Quebrou o Jake. Ah, vai se foder, quebrou mesmo. Mano, quebrou o Jake, mano. Enfim, tinha um Jake. O soldadinho. Mas enfim, com o decorrer do tempo, eu comprei o DVD do filme na época que não tinha nem Blu-ray, ou melhor, eu não tinha Blu-ray na época também. Eu vi o filme de novo e foi um filme que ele foi amadurecendo pra mim. Vi, sei lá, o filme 1 ano depois, passou mais 5 anos eu vi o filme de novo. Só que pra mim, eu sempre tive na minha cabeça essa parada que eu sempre achei um bom filme. Porém, em 2022, pra mim, mudou completamente o patamar completo desse filme pra mim. Eu nunca tinha entendido porque a crítica ainda usava tanto esse filme, o melhor filme da história. Eu nunca tinha entendido isso até 2022. Eu ainda não acho o melhor filme da história, tá? Mas é um dos meus filmes favoritos. Eu vou fazer um top 20, top 30.
um top 20. Com certeza ele entra nesse top 20, o que já tá bom pra caralho, né? Teve o relançamento dele em 2022, um pouco antes da estreia do segundo filme, e puta que pariu, eu vi o filme em 3D, foi uma das melhores experiências cinematográficas da minha vida. É putaria aquilo ali, tá ligado? É o melhor 3D da história. Eu acho que pra mim, pra ser sincero, é um dos únicos filmes, se não o único filme, em que o 3D de fato se justifica, o 3D complementa a história ali. Ninguém usa o 3D melhor que o James Cameron nesse filme, ninguém. Aqui a gente acompanha o Jake Sully, ele é um ex-fuzileiro naval paralítico, e após a morte do seu irmão, ele aceita a oferta de ir pra Pandora no seu lugar, e justamente por ele possuir o mesmo DNA, ele é o único que de fato pode controlar o seu avatar. O Jake chega a Pandora com a missão inicial de se infiltrar entre os nativos Na'vi e persuadi-los a deixar sua terra, que são absurdamente ricas em um mineral valioso para que os humanos de fato possam minerá-los. A partir daí a história se desenrola com o Jake se envolvendo cada vez mais com a cultura Na'vi e a sua líder, Neytiri, interpretada aqui pela Zoe Saldana, eventualmente se voltando contra os humanos e lutando para proteger Pandora. Sim, como deu pra perceber, é uma mistura aí de Pocahontas, Princesa Mononoke, Dança com Lobos, Último Samurai. Tem mais algum? É uma história original? Não. Mas ela funciona e funciona muito. Eu acho que um dos fatores mais incríveis desse filme pra mim, deixando primeiramente todo esse lado tecnológico, que é um banho à parte ali. Eu acho que todo o cerne dramático e todo esse elo mais emocional aqui, partindo primeiramente do Jake, ele não anda, ele acabou de enterrar o irmão, ele tá completamente sem propósito na vida. Até que dada a missão, ele se encontra novamente com um propósito. Ele, querendo ou não, ele se vê ali em um novo lar, em uma nova cultura. Ele se sente completo ali. Toda a primeira transformação dele, ele andando pela primeira vez, ele correndo pela primeira vez. É tudo muito genuíno, tem muito coração ali. O Sam Worthington, eu acho que ele tá excelente nesse filme. E ele, pra mim, não é um dos melhores atores possíveis aí também. Mas eu acho que ele consegue, cara, transparecer tanto carisma e tanta... Eu não falo inocência, mas um quê muito mais leve que, cara, funciona 100%. Pro personagem do Jake aqui. É um ator que pós isso também, acho que ele nunca conseguiu emplacar direito. O Fury Tuzzle, eu não acho que ele tá tão bem. O próprio Exterminador do Futuro, é o Salvation, acho, né, que ele faz no mesmo ano. Eu acho que ele não tá tão bem também. Mas no Avatar, tanto no primeiro quanto no segundo, eu acho que ele entrega muito. Ele consegue adicionar uma doçura muito bem-vinda pro personagem. Ele passa muito bem toda a felicidade e a sensação de pertencimento que o Jake tá buscando. O Stephen Lang tá absurdo. O elenco desse filme é muito bom. A Zoe Saldana, o Laz Alonso, o Giovanni Ribisi. Até a Michelle Rodrigues tá muito bem. Pra mim ela sempre faz o mesmo papel. Ela sempre é a Letty do Velozes e Furiosos. Até quando ela faz, sei lá, Resident Evil, ela ainda é a Letty ali. Mas aqui eu acho que toda essa marra funciona muito bem. Toda a ação do filme é um banho visual. Mais uma vez eu acho um absurdo a verossemelhança que o James Cameron consegue dar aqui. Seja as cenas mais terráqueas, o nível de grandiosidade, a escala. Até as cenas em Pandora, a cena do voo, a cena da cachoeira. É muito bizarro pensar que esse filme é muito mais, cara, bem trabalhado e muito mais bem acabado do que muito filme lançado aí de 2023 até 2025. É esse período, assim, o Avatar dá um pau, cara, em, sei lá, 90% nessa questão muito mais visual. A ação, mesmo ela sendo fantasiosa, em muitos momentos ela é muito fria, crua. E mais uma vez, sempre adicionando um fator emocional também. O próprio clímax do filme, da luta do general com o Jake, tem um fator emocional muito presente ali. Você quer matar o general junto com o Jake, você tá ali, você quer dar porrada junto com ele, tá ligado? Quando você compra a narrativa e a história do personagem, esquece, cara. Você vai e segue ele. A própria trilha sonora composta aqui pelo James Horner é maravilhosa, é grandiosa, do jeito que ela precisa ser. Inclusive, ele trabalha com o James Cameron também no Aliens do Resgate e no Titanic. E o tema principal, o I See You, da Leona Lewis, que toca nos créditos, cara, é lindo demais. De novo, é um filme 10 de 10, pra mim ele cresce cada vez mais com o tempo. Fico muito feliz de eu ter conseguido apreciar esse filme, nem que tenha demorado um pouco também, conseguir me reconectar com ele também. E hoje, mais uma vez, é um dos filmes favoritos da minha vida. Em 2011, o James Cameron começa a escrever a sequência, no caso, as sequências. Ele começa a escrever o segundo e o terceiro filme. As filmagens da sequência começam oficialmente em agosto de 2017, quase 10 anos já, velho. O segundo filme sai em 2022 e eu tenho 2 pontos cruciais pra falar sobre ele primeiro. A questão visual, você consegue de fato ver o esmero. Tem uma evolução desde o primeiro filme, o que a gente já pensava o que mais tem pra evoluir, mas a gente sabe que sempre tem também. Agora eu me questiono se tem, porque pra mim, esse segundo filme, O Caminho da Água, visualmente, tá, esteticamente, é o filme mais lindo e mais verossímil já feito. Eu acho que nenhum filme consegue chegar no banho visual que é esse filme. É um filme que, cara, é exclusivamente pra ver no cinema. Foi uma experiência linda. É fudido. É uma experiência única ver aquilo no cinema.
Porém, em questão de história, eu não consigo entender o porquê o James Cameron conseguiu demorar tanto e ainda entregar aquela porra daquela história. É uma história ruim? Não é ruim, eu acho até longe de ser ruim. Mas a história é boa? Mano, não, é medíocre, tá ligado? Em relação à história e ao roteiro, você seca aquela sensação de tipo, mano, é sério que você demorou, sei lá, 11 anos pra escrever isso? O básico do básico do básico do básico. Uma década após os eventos do primeiro filme, aqui a gente segue mais uma vez o Jake e a Neytiri, que formaram uma família e vivem em paz com seu clã em Pandora. A paz é interrompida justamente quando a corporação humana e o Coronel Carrot, mais uma vez, só que agora com um corpo de Na'vi, retornam para Pandora com uma nova força militar para colonizar o planeta. Para proteger a sua família e seu povo, o Jake e a Neytiri são forçados a fugir e buscar um refúgio junto ao clã aquático que vive nos vastos oceanos de Pandora. Que eu falei, o primeiro filme ele faz um puta arroz com feijão que é muito bem feito. Esse segundo filme, eu acho que ele tem muita gordura, eu acho que é muito arco, eu acho que é muito personagem, eu acho que é muita coisa que ele tenta jogar pra sequência e acaba não resolvendo. E isso pra mim me emputece, porque o primeiro filme, mesmo sendo simples, ele é uma história fechadinha, é bem amarradinho, é tudo tão bem concluído ali. Esse segundo filme, ele deixa de concluir muita coisa e tem até algumas inconsistências em relação ao próprio primeiro filme. Cara, desculpa. Com o puro ódio que o General Miles sentia dos navios, quanto ele abominava aquela raça. Eu duvido que ele fizesse um backup caso ele morresse pra retornar no corpo de um navio. Nem fodendo. Ah, mas aí ele pode ter a sua vingança completa. Não compro. Ah, mas é um procedimento padrão. Ah, é? Então por que a porra do irmão do Jake não tinha isso? Mano, é o básico, tá ligado? Esse filme, ele entra pra mim na mesma categoria que eu falei sobre o Multiverso da Loucura, de ser um filme que tem um roteiro medíocre, com muita inconsistência. Tem uns diálogos nesse filme aqui também que, pelo amor de Deus, é muito ruim. Mas ele ganha pela direção do James Cameron, que, mais uma vez, é primorosa, a ação é maravilhosa, em muitos momentos ela é extremamente criativa, é crua, é um banho visual. Aquela mesma parada que eu falei de você olhar e falar, cara, que diálogo merda, mas que visual lindo, que plano linda, que design de produção fudido, tá ligado? O 3D desse filme também é outro que se justifica demais, assim, mais uma vez, só o James Cameron sabe utilizar o 3D a favor da história. Esse filme pra mim tem, sei lá, você pegar um top 10 de shots mais lindos da história, 5 pelo menos é desse filme. Mas mais uma vez, eu acho que o primeiro filme, hoje eu não acho ele tão longo, tem 2 horas e 45, a versão estendida, cara, até a versão estendida do primeiro filme, que eu acho que completa muito mais, eu não acho ela longa, mesmo ela passando de 3 horas. Esse filme aqui com 3 horas e 15, dá pra tirar tranquilo 1 hora de filme, porra. Não justifica. Eu cheguei a ser exausto do cinema justamente pelo banho visual, mas é um filme que eu tive muita dificuldade de ver depois também. No cinema funciona 100%. Eu tentei ver ele em casa, mas umas 2, 3 vezes eu não passei de 40 minutos de filme. Dava 40 minutos de filme, já cansava, já falava, tá bom, outro dia eu revejo, tá ligado? Outra coisa que eu lembrei aqui do nada também, a própria origem da Kiri, eles perdem um tempão com essa porra. No final não resolve porra nenhuma. É desinteressante, mas é uma brecha pro próximo filme. Toda a trama do Spider ser filho do coronel também, cara, é muito foda-se, tá ligado? O fator mais emocional nesse filme eu sinto que infelizmente ele não funciona tão bem. Sobre o próprio coronel, eles ameaçam dar uma conclusão e porra, vamos resolver essa história. E no final joga também pro terceiro filme. Já falando sobre o terceiro filme, vai ter crítica aqui no canal também, eu vejo o filme essa semana ou talvez na próxima. Infelizmente eu já não sei mais o que esperar e eu não tô com a mesma empolgação em relação a esse filme. O primeiro trailer eu achei ele maravilhoso, tá? Eu lembro na sessão do Quarteto Fantástico, na pré-estreia passando, puta que pariu. Mano, meu olho marejou, é lindo, lindo, eu fiquei hypado. O segundo trailer, bizarramente, eu não gostei, eu achei ele tão mal editado e eu sou chato com essa parada de montagem e edição, eu só achei ele muito mal editado, eu achei ele completamente sem clima nenhum. Mas em relação à história, pra ser sincero, eu não tô esperando, mas, cara, eu queria uma história pelo menos boa, uma história coerente. É isso que eu quero. Eu espero isso? Infelizmente não, porque dado o contexto do segundo filme, eu acho que não dá pra esperar mais isso. Mas a gente sabe que vai ser o filme mais lindo visualmente desse ano, isso eu acho que não é nenhuma discussão cabível também. Mas dessa vez eu espero que o James Cameron tenha dado muito mais esmero no roteiro, muito mais esmero no desenvolvimento dos próprios personagens também. E outro ponto que eu queria trazer aqui também é que eu fico na dúvida se esse filme chega na marca aí dos 2 bilhões, tá? Porque o primeiro filme fez quase 3 bilhões, é a maior bilheteria da história, o segundo filme é a terceira maior bilheteria da história, perdendo só pro Ultimato aí também. Mas esse terceiro filme, eu acho que ele bate 1 bilhão, então obviamente vai ser a maior bilheteria do ano, mas eu tenho minhas dúvidas, eu posso queimar muito a língua aqui também, mas eu não acho, tá, que esse filme chega na casa dos 2 bilhões. Mas eu acho que esse terceiro filme vai conseguir mostrar e dar um vislumbre pra gente se o Avatar e essa franquia e o próprio James Cameron, eles ainda têm a força surreal que eles tiveram lá em 2009.
Rapaziada, basicamente é isso. Deixa aqui nos comentários se você gosta, seja do primeiro ou do segundo filme. Deixa aqui pra mim, fala pra mim também se você acha que o segundo filme já tem muito mais problema em coerência. Fala pra mim como é que tá a sua expectativa pro terceiro filme. Não esquece do like, de se inscrever no canal e não esquece também de ativar o sininho. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Tchau!